Amém, irmãos? Amém. Senhor, mais uma vez, vamos colocar de pé. Glória a Jesus. Hoje, o grupo de ensino, buscando mais uma vez o nosso pastor, ele mandou mensagem agora para um pouco, ele não estava bem, e por esse motivo não estaria aqui conosco. Mas, irmãos, mais uma vez, eu repito, que a gente pode faltar aqui ao Senhor Jesus, e ele está no lugar, amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Glória a Jesus. Epístola, a segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Para todos acharem, a gente vê junto. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Glória a Jesus. Glória a Deus. Para todos acharem, irmão. Depois de Tessalonicenses, antes de Tito. Todos acharam? Vamos ler como de costume, irmãos. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos o segundo e eu o terceiro até o 5, em nome de Jesus. Diz assim, segunda epístola de Paulo, capítulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 4. Glória a Deus. Mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, fazem a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, operador. Esqueci o nome do Dona, meu Deus do céu, ela voz a oração de Jesus, meu Pai de amor, Deus de bondade, Senhor, diante da tua presença, Senhor, nós apresentamos o teu servo, Senhor, que ele nos trazer o santo ensino da tua parte, Senhor, na hora pela tua palavra, Senhor, porque é santa, mas ora, Senhor, que ele é santo por todos nós, para que a nossa compreensão seja ampla, para que podemos compreender o que o Senhor há de nos ensinar nessa noite. Pai, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, e em nome do Senhor Jesus Cristo nós venhamos extrair aquilo que a tua palavra nos ensina para a glória do teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Depois tomar assento, em nome de Jesus. Nós vamos perder um pouco, irmãos, com esta noite de curso de ensino acerca de liderança, liderados e cuidados, irmãos, que nós devemos ter na casa do Senhor e nos ensinamentos que há nos dias de hoje. Paulo aqui exorta a Timóteo, seu filho na fé, acerca, irmãos, dos maus testemunhos dentro das igrejas. E esta lição, irmãos, começa aqui no capítulo 3, onde Paulo fala para Timóteo da seguinte forma: extrema corrupção nos últimos tempos. O versículo 1 do capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo fala assim, irmãos: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Irmãos, é algo muito sério, irmãos, que desde os primórdios, que
Paulo já alerta a Timóteo acerca disso, que já naquele tempo já existia isso. E hoje, irmãos, muito mais do que antes. É o que a gente vê todos os dias, pessoas dessa forma, como Paulo descreve aqui, irmãos. Na primeira fala, que ele fala, homens amantes de si mesmos. Os homens não leem e nem aprendem mais sobre o mandamento de Jesus, que é amar uns aos outros como a si mesmos. Eles amam a si mesmos e dizem, é para mim agora, é para mim mais tarde, se sobrar um tempinho é para mim de novo. O nosso irmão não tem mais nenhuma, como é que eu posso dizer, irmão, nenhuma avaliação positiva para nós. Toda avaliação positiva é para nós mesmos. O outro, se eu puder levar uma vantagem sobre aquele que é inferior a mim, eu estou levando. Se eu tenho uma roupa boa e meu irmão, se eu tenho duas pessoas boas e meu irmão tem só uma, se eu puder, eu tiro aquela uma daquele meu irmão para comigo. São os homens amantes de si mesmos. Eles não amam mais as almas, eles não amam mais as vidas que estão sofrendo lá fora. E isso, irmãos, é só que o povo que está lá fora? Não. Infelizmente, também dentro das igrejas tem esse tipo de gente. Infelizmente, dentro da igreja, igual qualquer outra instituição, que tem gente que vem para adorar, tem gente que vem para fazer a obra do Senhor, mas também tem gente que vem para olhar o irmão, tem gente para olhar a vestimenta que o irmão vem, e isso, irmãos, não é desde hoje. Paulo aqui, irmãos, ele está passando um dos piores momentos da sua vida, mas com liderança, ele está exortando ao seu liderado através de cartas. E Paulo aqui nessa época ele estava preso, já havia sido determinado que seria os últimos dias de Paulo na terra. Ele já seria condenado aqui à morte por ser um grande pregador da palavra do Senhor. E eu pergunto, quem sabe se fosse eu ou qualquer um de nós, irmãos, estamos presos, condenados pela palavra do Senhor, estaríamos ainda exortando, falando sobre o amor de Deus? Talvez nós estaríamos murmurando, talvez nós estaríamos falando, não, mas tanto que eu fiz pela obra, tanto que eu fiz pelo Evangelho, e agora estou eu aqui nessa condição, e agora estou eu aqui preso. Eu falo dessa forma, irmãos, porque é assim uma coisa bem pequenininha perto dessa comparação. Se nós sofremos uma falta de dinheiro, já murmuramos. Se nós sofremos qualquer desilusão dentro da nossa casa, da nossa família, já começamos a murmurar. Mas é tanto que eu faço pela obra, eu dedico a minha vida. Por que hoje eu estou passando por essa prova, por essa luta? Tem gente, irmãos, que não entende o verdadeiro chamado de Deus. O Evangelho, o reino de Deus, não é comida e nem é bebida. Eu tenho sempre falado, irmãos, que nós não temos nenhuma vantagem sobre o povo do mundo em estar na presença de Deus. Porque seria fácil se eu tivesse alguma vantagem para estar diante da obra de Deus, para estar fazendo a obra de Deus, né? Eu vou ganhar um bom salário, eu vou ganhar um bom carro para estar na presença, eu vou ganhar um emprego, eu vou ganhar muito dinheiro. Não, estamos sujeitos às mesmas coisas que o povo que está lá fora estão. Estamos sujeitos a ficar doentes, estamos sujeitos a ficar tristes, estamos sujeitos a ficar muitas vezes magoados, mas o próprio apóstolo Paulo fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a doença, nem a tristeza, nem a falta de Deus, nada nos pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Os homens avalentos, irmãos, a qual Paulo falou aqui, homens que acumulam para si riquezas na terra, irmãos, pensando em levar vantagem por estar exercendo alguma função de prestígio dentro da casa do Senhor. Às vezes tem pessoas, irmãos, que por ser, por exemplo, um presbítero, ou ser um pastor, ou estar dirigindo uma igreja, pensa ser melhor do que aquele que limpa o chão da igreja, que limpa uma igreja. Não, irmãos, somos todos iguais, temos o mesmo valor diante de Deus. O
O valor que tem aquele que limpa o meio da igreja, tem aquele que entrega o evangelho. O valor que tem que entrega o evangelho, tem aquele que sai na rua dando conflito. Tem aquele que chega para o seu vizinho, vamos na igreja hoje, vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus tem algo para essa vida. Todos temos o mesmo valor diante de Deus. Como que isso acontece, irmãos? O Espírito Santo já não está mais naquela pessoa. Quando a pessoa pensa ser maior que o outro, o Espírito Santo de Deus já deu um pé, não está mais ali. Nós somos avarentos, presunçosos, homens irreconciliáveis, homens caluniadores. Tem pessoas, irmãos, que inventam mentiras para poder ganhar destaques. Ele inventa história para poder ganhar posição. E como eu falei, não é de hoje, é desde o tempo de Cristo. Aliás, no tempo de Cristo, depois de Cristo e até hoje, nós vemos isso dentro da casa do Senhor. E Paulo, já preso, condenado, já à beira da morte, ele estava preocupado com Timóteo, que era um jovem aprendiz de pastor, liderando uma igreja, liderando um povo. Louvado seja Deus, para que este povo fosse bem instruído por Timóteo. E Paulo já alertava: olha, Timóteo, cuidado com esse povo, que às vezes chega dentro da igreja para poder tirar o foco, para poder tirar a essência do verdadeiro evangelho, que não é comida e nem bebida. O reino de Deus é, irmãos, a nossa salvação. Nós precisamos estar na casa de Deus, porque recebemos de Deus uma promessa, louvado seja Deus, de um dia orar com Ele. Essa é a grande esperança de todo crente. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta, conselho de Paulo a Timóteo, conselho da igreja, irmãos, para os seus discípulos, para os liderados de hoje em dia. Afaste desse tipo de gente que muitas vezes se aproxima para dizer para você: olha, o que você vai fazer todo dia na igreja? Você não tem mais o que fazer, irmãos. Já chegaram a me chamar de crente fanático, já me chegaram a me chamar de crente macabro, por não me adequar, irmãos, a vontade do mundo, por estar fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes você também vai ser chamado dessa forma, que você é quadrado, que você é antiquado, que você é fanático, que você deixa as coisas boas para estar na igreja. Irmãos, uma certa vez Jesus, ele disse para Marta que Maria tinha escolhido a melhor parte, que era adorar Jesus. Jesus chega na casa delas e Marta vai reclamar com Jesus, dizendo: Senhor, não te preocupas que a minha irmã fique somente aí do teu lado, eu fico fazendo as coisas sozinha. E ele diz para Marta: está se fatigada com muitas coisas. E Maria escolheu a melhor parte, que é adorar o Senhor. Deus, irmãos, ele tem dado para nós 24 horas. É o tempo necessário para nós fazermos tudo que necessitamos nessa terra. Basta tão somente nós distribuir e administrar o nosso tempo da forma correta. Colocar o tempo de dormir no tempo de dormir, o tempo de trabalhar no tempo de trabalhar. Teve uma época da minha vida, irmãos, que eu trabalhava durante o dia e chegava até a noite e estava trabalhando. Isso é quando eu estava no mundo. E financeiramente nada de mudar na minha vida. Porque assim, eu estava excedendo o tempo de trabalhar e roubando o tempo de eu descansar. Isso faz mal para o corpo. Quando Deus ele instituiu 24 horas para nós, ele diz assim: olha, 8 horas para tu dormir, 8 horas para tu trabalhar. Vai sobrar 8 horas para nós fazermos nossos afazeres e para nós adorar a Deus. Sabe o que é isso? Diante da palavra do Senhor, se nós for tirar o dízimo desse tempo, 24 horas, nós teríamos 2 horas e 40 minutos para adorar a Deus. Das 8 horas que nos sobram, irmãos, 2 horas e 40 minutos era para estar na presença de Deus. Isso para levar uma vida espiritualmente equilibrada. Aí eu pergunto: quem de nós faz isso? Quem de nós faz isso? É mais fácil nós trabalhar mais do que o necessário
do que fazer o tempo necessário de adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 6 diz assim, ó, porque deste número, versículo 6 e verso 3, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de vários concupiscência. Nós vimos lá, nós foi no último culto que eu trouxe a mensagem aqui. Eu falei, não, foi lá no PDT, fui pregar lá no sábado, e eu falei sobre isso, sobre o pecado que entrou pela mulher, mas trouxe a condenação ao homem. Observe que quando a mulher comeu do fruto, nada lhe aconteceu, mas quando o homem comeu, foram-se abertos os seus olhos. Por que isso, irmãos? A recomendação de Deus não foi dada para a mulher, foi dada para o homem. Deus disse para o homem, no dia que comer do fruto, morrerá. Aqui quando Paulo está falando das mulheres nécias, é porque através das mulheres nécias vai causar um grande prejuízo espiritual aos homens. Então, mulheres, em nome de Jesus, vamos ser sábios. Quando fala nécia, quer dizer tola. As mulheres que se deixam ser levadas por esse tipo de homens, que Paulo está falando aqui acima do peso, dos avarentos, dos incontinentes, enfim, tudo isso que nós vemos aqui, as mulheres que se deixam levar por essas influências, que traz essa má influência para dentro da sua casa e acaba contaminando o seu marido. Então, mulheres, sejam sábias, porque a casa é verdadeiramente governada pela mulher. O mundo pode tentar de tudo, mas no final a mulher é que dá a última palavra, amém? Glória a Jesus. Capítulo 4, onde nós acabamos de ler, irmãos. Louvado seja Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Versículo 2: que pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguir, repreender. Redarguir quer dizer a mesma coisa que recomendar, né? Redarguir, repreender, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Irmãos, a pregação ela serve para o arrependimento. Depois do arrebatamento da igreja, não haverá mais pregação nas igrejas. Como assim igreja? Os crentes vão ser arrebatados, ainda vai ter igreja? Vai ter, os templos vão ficar aqui. Só não vai ter nenhum valor espiritual, porque o Espírito Santo vai ser tirado da terra juntamente com a igreja. Então quem ficar na terra, e vai ficar para a grande tribulação, irmãos, vai ter igreja sem o Espírito Santo, sem crente. Então, irmãos, não vai ter mais pregação. O tempo de arrependimento cessou. Então, depois do arrebatamento, a função dos crentes vai ser louvar, adorar. O louvor é eterno. Quando você parar do seu fôlego de vida aqui, cessar a adoração aqui, você vai adorar a Deus lá no céu. Amém? Então, pregação é aqui. Pregamos nós em tempo e em fora de tempo. Mas eu não tenho dom de pregar, irmãos. Todos têm. A Bíblia diz que a todos foi dado. Possa ser que você não tenha eloquência de subir num púlpito, pregar meia hora, pregar 40 minutos, pregar uma hora, igual o pregador do Jonas, igual muitos outros aí, irmãos, mas você tem o dom que Deus te deu. Você pode chegar para o seu vizinho e dizer, olha, vamos à igreja como ela tem. Deus tem uma palavra de vida para o seu coração, você já pregou. Você pode chegar para um parente seu, mandar até para o zap, olha, vamos para a igreja hoje. Mas meus parentes moram tudo longe. Lá longe onde eles moram, também tem igreja. Então precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos exortar, redarguir, precisamos repreender, precisamos, irmãos, doutrinar. Tudo isso, irmãos, com sabedoria, mas precisamos fazer, mandamento do Senhor. Que ele não está pedindo, Paulo aqui está falando, precisa fazer em tempo e fora de tempo. Louvado seja Deus. Versículo 3: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas
tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que mais nós vemos nos dias de hoje, né? Igreja para todos os gostos, para todos os gostos. Tem igreja para quem quer adorar verdadeiramente, tem igreja para quem vai olhar para a vida dos outros, tem igreja para quem vai querer mostrar o seu corpo, tem igreja não para todos os tipos, conforme está falando, são as pessoas que têm comichão nos ouvidos, eles querem fingir que são adoradores de Deus, e assim eu acredito que o intuito seja tirar os verdadeiros adoradores do foco, causar dúvida em coração de pessoas, um foco desses falsos adoradores, desses falsos doutores que tem por aí, falsos pastores, irmãos. Não estou aqui para falar de placa de igreja, né? Para dizer, tal igreja é assim, tal igreja é assado. Não, igual eu falei, em todos os ambientes tem gente de todos os tipos. Possa ser que no nosso meio tem alguém com essa intenção, tem alguém que age da mesma forma, irmãos. Mas nós, como conhecedor da palavra de Deus, nós que viemos para culto de ensino, aprender do Senhor, não podemos deixar que seja colocado as nossas goelas abaixo uma falsa doutrina. Não podemos criar comichões nos nossos ouvidos. Que tipo de comichões? É aquilo que vai fazer bem para a nossa alma. Alguma coisa que nós sempre queríamos fazer, mas pela palavra de Deus entendemos que é errado. Aí vem um comichão em alguns lugares e diz, não, isso é sério, se portar dessa maneira é correto, você pode fazer que não é pecado. O que eu vejo de vídeos, irmãos, por aí, que falam de coisas absurdas, totalmente contrárias da Bíblia, e ainda fala assim, ó, Deus, Ele ama todo mundo. É claro que Ele ama, irmão, todo mundo. Jesus, Ele está sempre de braços abertos para nos receber, mas para nos receber, irmãos, da maneira que Ele nos colocou nesse mundo. Ele não quer receber de qualquer maneira, você pode até vir do jeito que está, mas é claro que você tem que se permitir Deus trabalhar na sua vida e fazer mudança, né? Como algumas pessoas que eu vejo sempre, dizem, eu nasci assim, eu vou morrer dessa forma. Não nascemos assim. Nós nascemos com a pureza da inocência, como Adão e Eva lá no jardim do Éden foram criados com inocência, sem ver pecado, sem ver maldade em nada. Nós que fizemos a nossa própria mudança, como Adão fez a mudança lá no passado, como ele proferiu desobedecer a Deus, por conta da mulher, desobedeceu a Deus, nos colocou nessa condição pecaminosa, e estamos aqui dessa forma até Jesus voltar, irmão. Graças a Deus que Jesus veio a este mundo, morrer por nós, para que nós tivemos essa oportunidade, irmãos, de ser hoje chamado cordeiro de Cristo Jesus, porque pela lei ninguém conseguiu esse feito, esse alcance, irmão, de chegar à presença de Deus. Ninguém até Jesus conseguiu cumprir todos os mandamentos. Você fala, mas é só 10 mandamentos, que já é muito para a nossa condição. Além dos 10 mandamentos, existe ainda 613 estatutos, irmão, que precisam ser observados. Jesus veio a essa terra como um sacrifício perfeito, morrer por nós, para que todo esse jugo pesado que nenhum homem conseguiu cumprir além de Jesus, fosse nos dado um jugo suave, onde ele diz lá em Mateus 11:28, para tomar dele o jugo dele que é leve, que é suave, irmão, e ele ficaria com o nosso que é pesado. Jesus, quando morreu na cruz, ele estava com todo o nosso pecado. Por isso, irmãos, quando ele pede socorro lá na cruz, já quase cruz já, né? Ele pede para Deus, se possível, passar aquele cálice dele. Ele não foi ouvido. Deus não olhou para ele, porque o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Então Deus não olhava para Jesus por conta de todo o pecado. Era necessário que ele morresse com todo aquele pecado, para que nós hoje fôssemos livres para adorar ao Senhor. Ele nos recomenda em João 8:32: conhecereis a verdade,
e a verdade nos libertará. Então Jesus, ele é a verdade que liberta. Jesus, ele é a verdade que nos dá vida diante de Deus. É o único mediador entre os homens e Deus, é Jesus. Então adoramos esse Jesus num tempo hábil, que é hoje, irmãos. É quando nós temos o fôlego de vida. Amanhã, irmãos, é algo que não existe. Então não planeje jamais dizer que você vai no culto de amanhã. Você vai, se Deus permitir. Não planeje jamais dizer que você vai se arrepender do seu pecado amanhã. Não planeje dizer que você vai pedir perdão para alguém amanhã, porque amanhã não existe. Costumo sempre dizer que quando você deve hoje, Deus está preparando amanhã. E nem sempre nós nos incluímos no amanhã de Deus. Possa ser que amanhã não dê mais tempo. Pessoas descem a sepultura todos os dias. Aí alguém pode dizer, mas você está dizendo que nós vamos morrer? Sim, vamos morrer, é natural. É a parte natural da vida, é você deixar, separar-se desse corpo, desse envolto de carne, para você encontrar verdadeiramente com Deus. Ninguém vai encontrar com Deus nesse tempo, com esse corpo, exceto no arrebatamento, que este corpo será transformado. Então não será esse. Deus vai pegar este corpo, Jesus vai transformar esse corpo para levar com ele. Então esse aqui, desse jeito, não vai ver ao Senhor. Precisamos nos santificar a cada dia. Santificação é algo exigido para ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus, irmãos. Então precisamos nos santificar. Como nos santificamos? Venha para a igreja, venha para os cultos de ensino, e você vai aprender como que é buscar santidade. É estar perto do Senhor a cada dia. Louvado seja Deus. Versículo 4. Capítulo 4, verso 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso aqui é o que eu tinha acabado de falar. Às vezes eu quero fazer algo que pela Bíblia é condenado. Tal coisa é errado pela Bíblia. Tem igreja que você vai chegar e a pessoa que está na direção da igreja vai dizer que pode, que está certo. Aqueles mesmos comichões nos ouvidos vai fazer as pessoas se desviarem da verdade, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando a coisas inexistentes perante a Bíblia, coisas que não existe permissão perante a Bíblia, vai encontrar permissões perante esses falsos ensinadores. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sobre as aflições, fazer a obra de um evangelista, cumprir o teu ministério. Recomendação de Paulo a Timóteo. Recomendação essa, irmãos, que foi passado a Timóteo, que hoje é repassado a todos nós que estamos ainda nessa terra, nas igrejas, esperando a volta do Senhor, irmãos. Como eu falei, a volta do Senhor na minha vida pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 anos. Ah, mas Jesus está voltando, todos os dias os crentes falam isso, sim, e ele volta, irmão. Cada dia que alguém sucumbe nessa terra, cada dia que alguém desce a sepultura, Jesus voltou para ele. E a pergunta é, qual é a condição que está aquela pessoa? Será que essa pessoa que encontra-se com Jesus hoje, ela estava realmente preparada para encontrar com Jesus? Amós capítulo 4, verso 2, diz assim, 12, diz assim, ó, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o seu Deus. Israel estava vivendo piores momentos da época. Israel foi sempre assim, vivia sempre intermitente, em altos e baixos. Ora obedecia a Deus, prosperava. Ora ele desobedecia e o inimigo levava vantagem sobre ele. E aqui Amós conta que Israel estava numa situação devastadora. E Deus levanta Amós para dizer, ó, prepara-te para encontrar o seu Deus. Então, hoje eu repasso esse versículo para nós, irmãos. Nos preparamos para nos encontrar com Deus. Nos preparamos para nos encontrar com o nosso Senhor, irmãos. Outra coisa, irmãos, que nosso Jesus recomenda sobre acerca da porta estreita e da porta larga. Eu costumo sempre falar, irmãos, que a porta estreita, na verdade, é estreita pelos olhos humanos.
pelos olhos espiritual, ela é feita adequada a cada pessoa. O que acontece, irmãos? Nós nos enchemos de bagagem e acabamos não caibendo mais nessa porta. Aí sobra para nós a porta larga, onde passa tudo, inclusive o pecado, inclusive a vontade humana. Porque, irmãos, servir a Deus não é fácil, nunca foi fácil. Você tem que renunciar coisas que você gosta. Você tem que renunciar coisas que você deseja fazer. Você tem que renunciar coisas que faz bem para você, irmãos. Olha só para isso. O apóstolo Paulo, um sujeito, um homem de Deus que renunciou até vida conjugal, não casou, por dedicar a sua vida inteira a Deus, ao Evangelho, irmãos. É reivindicar de coisas que é necessário para vivermos na terra. Reivindicar de necessidade, irmãos. É reivindicar dos nossos desejos que faz bem para a nossa carne, coisas, irmãos, que nós fazíamos com prazer, agora nós precisamos renunciar se nós quisermos morar no céu. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso, eu vou dizer, a vida aqui na terra, ela tem um tempo limitado. Pessoas vão embora cedo, só que a vida eterna não tem fim. Então, se nós quisermos viver uma vida eterna, sem fim, com Deus, viver em paz como Adão vivia no jardim lá, inocentemente, como criança, tendo tudo nas suas mãos, tendo toda a sabedoria, toda a ciência, igual Adão tinha, nós temos que reivindicar das coisas desse mundo. Aí, quando nós partimos daqui, nós vamos ter uma eternidade com Jesus. Irmãos, isso vale muito mais do que você ter uma vida regrada de coisas que nós queremos fazer, e quando nós partimos para a eternidade, nós vivemos a eternidade sem Deus, um sofrimento. Só para você ter ideia, a Bíblia diz que lá o bicho nunca morre e o choro nunca para. É tristeza, é tremenda. Pessoas desejarão a morte e não morrerão. São sofrimentos que você pensa que não vai suportar, mas terão que suportar, porque a morte vai estar presa. Então o cara vai ser decapitado um braço, uma perna, ele vai continuar vivendo. O cara vai estar em chagas, vai continuar vivendo. Vai sofrer como Jesus sofreu, uma comparação, mas não vai morrer, vai continuar vivendo, sofrendo. Pense nisso, pensamos nisso, cada um de nós. Então vamos nos reivindicar, vamos vigiar, vamos seguir o aconselhamento de Paulo, a qual ele fez para Timóteo, que hoje é repassado para nós. Vamos fugir da aparência deste mal, desse século, desses homens que não têm nenhum pudor espiritual. Eles falam o que vem à cabeça deles, o que é vantajoso para eles. Irmãos, eu não sei se todos vocês aqui costumam usar redes sociais. Você vê nas plataformas de vídeo aí, coisas arrepilantes, que você olha e fala, não, eu não estou vendo isso. Pessoas que se dizem pastores, ensinando atrocidade, pessoas, pastores, se comportando como mulher, ainda usando a palavra de Deus para dizer que Deus ama ele daquele jeito, e que Deus ama todos da sua maneira. Irmãos, não é dessa maneira. Se você for ver lá a situação da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu por conta do pecado de homossexualidade. Deus destruiu a cidade, irmãos, por conta disso. Então Deus ama sim o pecador. Deus não vai dizer, Deus não ama aquele que é homossexual. Ama. Deus ama e quer levar ele para o céu. Só que ele precisa deixar essa prática. Ele precisa deixar, porque o homem, quando ele se trata de mulher, ele envergonha a imagem de Deus. Irmãos, eu não tenho nenhuma restrição de falar isso. Deus, irmãos, ele fica nervoso com isso. Mas Deus fica, irmão. Deus, ele é amor e é justiça. A justiça de Deus, irmãos, uma vez ele quase que acabar com toda a raça humana. Isso é amor e justiça de Deus. Por que Deus fez isso? Por amor. Amor a Noé, se destacava diante de uma humanidade corrupta, diante de uma humanidade que pecava de uma maneira contra Deus. O seu pecado já chegava às narinas de Deus, e Deus vai lá e destrói
todo ser humano da vida da terra, aliás, todo ser que respira sobre a terra foi destruído por amor e por justiça. Então não pense que, porque Deus ele é amor, que Deus não pode tirar a vida. Ele pode, porque foi Ele que deu. Ele sim pode. Foi Deus que nos deu a vida. Entendamos isso. Então, se Ele quiser tirar, é um estalo de dedo. Basta Ele fechar aqui a torneirinha, leva alguns segundos, acabou. O camarada já partiu. Então, a vida está nas mãos do Senhor. Versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu tinha acabado de falar. Paulo aqui já tinha sido julgado e condenado. Ele já sabia até o dia da partida dele. Mesmo assim, ele não se entregou. Ele sabia que o reino de Deus não era aqui nesse lugar e não era com esse corpo. O reino de Deus chegara para ele e era uma partida, aliás, uma mudança de vida agora quando ele deixasse esse corpo. Ele ia para o céu. Por isso ele exortava Timóteo, falando todas essas coisas que nós estamos lendo aqui. O versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha que versículo, irmão, que nos dá uma certeza, que não foi só para Paulo, não foi só para Pedro, não foi só para João, não foi só para os apóstolos, não foi só para aqueles que já morreram em Cristo, mas é também para nós que ainda estamos nessa terra, irmãos. A coroa de justiça de Deus está reservada para cada um de nós, irmãos. E cada um de nós vamos ser assalariados por aquilo que fizemos aqui na terra. Então, irmãos, não basta apenas ser salvo. Almejemos também tomar posse de galardão, irmãos. O que é galardão? São coisas que vêm ao nosso benefício além da salvação. Você pode ser salvo, mas pode ter uma coroa cheia de brilhante pelos trabalhos prestados na terra. Você pode se destacar lá no céu, assim como você se destaca aqui na terra. Aí como que eu me destaco aqui na terra, sendo grande, tendo um nome grande, uma função grande, como pastor, como apóstolo? Não. No reino de Deus é diferente. Quando você pensa que cresce, você diminui. Eu hoje sou presbítero. Se um dia eu chegar evangelista que não é o que eu almejo, mas sim Deus sabe todas as coisas, eu não cresci, eu não subi degrau, mas eu desci o degrau. Por exemplo, o nosso pastor presidente hoje, ele era primeiro vice-presidente, hoje ele é o presidente do ministério. Então ele não subiu um degrau, ele desceu o degrau. Por que isso? Eu vou explicar. Quando eu sou, por exemplo, dirigente de uma igreja, eu sou servo da igreja. Eu vou estar orando, cuidando dessa igreja. No caso dele, ele vai cuidar agora de 22 igrejas. Então ele vai ser servo de crentes de 22 igrejas. Ele vai atender esse povo todo. Então ele desceu mais um degrau. Só que para Deus, ele se elevou espiritualmente. Tendo assim, querendo assim tomar posse de um cargo que é trabalho diante de Deus. Então, quando eu hoje sou cooperador, eu tenho que almejar a ser um diácono. O que é diácono? O diácono é serviço geral da igreja. Um diácono, ele é porteiro. Um diácono, ele é limpador da igreja. Um diácono, ele ajuda alguém a subir aquela escada. Um diácono leva uma água para alguém, é serviço geral da igreja. Se eu sou um diácono hoje, eu quero ser um presbítero amanhã. Mas se o diácono é serviço geral, o presbítero é o quê? É serviço geral e mais alguma coisa. Então, nós não subimos, nós descemos de degrau, mas subimos aos olhos do Senhor. Então, quando isso acontece em nossas vidas, o Senhor está nos olhando com um olhar de recompensa espiritual. Não é nada físico. Você pode sim
Ah, não, eu sou um presbítero e eu tenho dinheiro, isso não quer dizer nada. É consequência do que você faz ou do que você tem ganhado por herança. Né? Como eu falei antes, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é isso. Então eu não vou estar servindo a Deus visando ganhar bens. Não. Eu estou servindo a Deus visando morar com Ele na casa dele. Como que é isso, presbítero José? Isso é assim, Deus não vai levar qualquer um para morar com Ele. Assim como eu não pego qualquer um para pôr na minha casa. Quem entra na casa de Deus, para morar com Deus, tem que mudar os seus hábitos, tem que mudar os seus costumes. Se a pessoa, você pega, vamos colocar alguém próximo, você pega um irmão seu, de sangue, olha, vamos morar lá em casa com a gente, você não tem onde morar, vamos morar lá em casa. E aí o camarada, ele encosta no chão, ele faz bagunça, não ajuda a limpar, daqui a pouco começa a ter contenda. Ele tem que se adequar às normas da sua casa, se ele quiser ficar lá. Da mesma sorte, somos nós para morar na casa de Deus. Precisamos nos adequar à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos amamos uns aos outros, que nós possamos ter o amor que nós temos pelo nosso próximo, é como nós temos por nós mesmos. É como eu fazer, eu não vou me beliscar porque vai doer. Mas se eu beliscar o irmão, vai doer no irmão, então eu não vou me beliscar. Eu não vou beliscar o irmão. Entendeu? Louvado seja Deus. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O bom combate, irmãos, tudo que ele passou pode encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco. Um homem que sofreu coisas horrendas pelo amor de Deus. Foi rejeitado, foi surrado, foi preso várias vezes. Um barco afundou com ele, sofreu naufrágio. Paulo sofreu demais, irmãos. Mas não houve, nem antes e nem depois dele, nenhum maior plantador de igreja do que Paulo. No lugar que ele chegava, ele plantava uma igreja, abria uma igreja. Quando estava a igreja formada, ele viajava para outro lugar. Pensa que era de carro? Pensa que era de avião? Não. Era na caneta ou então em cima de um lombo animal, para outro lugar. E assim, irmãos, sucessivamente. Paulo foi o maior abridor de igreja, irmãos, de todo o tempo. E aqui ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Foi para Tessalônica Crescente, para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Aqui Paulo estava, irmãos, até mesmo abandonado por alguns dos seus amigos. Poucos foram visitar ele na cadeia onde ele estava preso. E nos dias de hoje, eu pergunto, irmãos, quem quer ir na cadeia visitar alguém? É uma obra missionária. Quem quer largar o seu conforto para ir passar por situação de humilhação na porta do presídio para ir pregar a palavra do Senhor? Às vezes Deus faz coisas, irmãos, que nós não entendemos. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 1:27, que Deus usa as coisas loucas da vida para confundir a sábia. É Deus colocando um crente lá dentro da cadeia para pregar para alguém. Como pode isso? Pode, irmão. Pode. Quando pensa que não, o camarada está lá dentro, você nunca veio por sua própria vontade. Aí Deus faz isso. Então, vamos nós fazer a obra do Senhor. Ah, mas eu tenho que ir lá na cadeia? Não, irmão.
Faça o que está ao seu alcance. Chega para o seu vizinho que precisa de Deus, igual você, igual eu, e fala do amor de Deus, que você está vindo, que você está tendo uma experiência, e que isso trouxe bastante mudança positiva para a sua vida. Faz ele entender que a sua vida agora está melhor que antes, para que ele tenha desejo, ou pelo menos curiosidade, de vir conhecer esse Deus, de vir na casa do Senhor, para poder ouvir a palavra do Senhor, e quem sabe, irmãos, um dia também está servindo o Senhor. Então, todos nós aqui somos missionários, todos nós que recebemos a palavra vinda de Deus, pelo seu servo, como Paulo, como tantos outros que já passou, e na atualidade, os que hoje pregam a palavra do Senhor, é vinda do céu para que nós venhamos ter uma mudança, como o pastor Robson fala, uma metanoia, né? Uma mudança de mente, uma mudança, irmãos, uma convenção, irmãos, é você mudar a rota da sua vida. Eu fazia desse jeito, mas agora eu vou fazer do jeito que eu aprendi na igreja. Eu tenho dois grupos de ensino, e lá eu tenho aprendido que coisas que eu tenho o costume de fazer está errado, coisas que eu vejo por aí pessoas fazendo está errado, então vamos fazer certo. Eu fazendo certo, possa ser que eu não tenha o dom de pregar, como eu já falei, mas alguém vê você fazendo as coisas corretas, e pelo seu testemunho de vida, alguém resolve querer mudar também a sua vida. Olha, eu conheci, vou falar de mim mesmo, eu conheci o presbítero José, que deu uma vida miserável, e hoje eu vejo ele totalmente diferente. Já ele ficou rico? Não, não ficou rico, mas ele mudou a vida dele. Ele hoje é diferente, tem uma vida, até o semblante dele mudou, porque o Senhor tem cuidado, e Deus, irmão, ele tem cuidado de nós a cada dia. Se nós hoje estamos aqui sentados ouvindo essa palavra, é porque Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Amém, irmãos? É o que o Senhor colocou no meu coração para a noite de hoje. Como eu falei, uma palavra sobre liderança, sobre liderados e sobre cuidados. Os cuidados é para nós não cairmos em nenhum engodo do inimigo das nossas almas. Não deixar ele nos enganar com palavras que parecem doces, mas quando nós ingerimos, o seu sabor é amargo e traz morte espiritual para nós. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Na quinta-feira nós temos culto de campanha, irmãos. Não perca, venham para cá, tem sido uma bênção. Deus, ele tem trabalhado no nosso meio através desse culto de campanha. Estará pregando a palavra do Senhor de acordo com o Paulo. Em nome de Jesus, irmãos, vamos estar colocando o nome dela em oração para que Deus venha usar em nome de Jesus. Amém? Já chamou o cooperador Jonathan, não esqueci dessa vez, vem para cá, mas orar dessa vez. De novo. Encerrando esse trabalho, orando pela a vida do nosso pastor, que está bem de saúde, e se lembrar dos nomes que sentaram nessa cadeira no último culto, que não estão aqui hoje, apresenta o nome dele. Não veio muito para mim, né? Glória a Deus. Queremos agradecer também a presença dos nossos irmãos que está conosco nessa noite, nos visitando, não, cooperando conosco, né? E aprendendo mais do Senhor, assim como eu também tenho aprendido. Deus abençoe as vossas vidas. Quinta-feira tem culto de campanha. Se estiver por aqui, você está visitando a cidade, se embora. Se estiver por aí, venha para cá adorar juntamente conosco. Amém? Enfermo, irmão Márcio, enfermo, quem mais? Está bem? Márcio Robson. Café de oração. De oração? Amém, oremos. Senhor, diante da tua presença, Senhor, nós apresentamos, Senhor, os nossos irmãos que nesse momento, Senhor, Pai, estão enfrentando, Senhor, as suas dificuldades, as suas enfermidades, Pai. Nós cremos, Senhor, no poder do teu santo e poderoso nome, onde, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Senhor. Por isso, Senhor, nós entendemos que a cura nos pertence através do Senhor. Então, em nome de Jesus, visita, Senhor, Pai querido e santo Márcio, Senhor. Ó Pai, nós declaramos no teu nome, Senhor, querido e santo, que essa semana, Senhor, o teu servo, ó Pai, receberá a cura, Senhor. Visita, Senhor, nosso dirigente, nosso pastor, evangelista Robson, Senhor, que também está ali, Senhor, querido e santo, na sua enfermidade. Senhor, a enfermidade não é dele, Senhor. Ele não nasceu com a enfermidade, Senhor, ó Pai, mas ele nasceu dependente de Ti. Então, Senhor, que o Seu nome seja glorificado na dependência, Senhor, do homem. Mais uma vez na terra, Senhor, os nossos irmãos, ó Pai, aqui que estão nos visitando, Senhor, abençoa, ó Pai, essa família.
família, abençoa, Senhor, os meus irmãos, Senhor. Eu não sei, Senhor, qual é a necessidade, eu não sei, Senhor, qual é o pensamento, Senhor, eu não sei qual é a precisão, mas o Senhor é o Deus que conhece o coração do homem, Senhor, muito mais do que Ele próprio. Por isso, Senhor, ó Pai, visita, Senhor, essa família, faz morada, Senhor, guarda, livra, protege, que o Seu nome seja sempre glorificado para todo sempre. Vai na nossa frente, Senhor, abrindo caminho, Senhor, quebrando correntes, tirando os espinhos, Senhor querido e santo, nos protegendo e nos livrando para a glória do Teu santo e poderoso nome. Nos despede em segurança para os nossos lares, Senhor. Ó Pai querido do Senhor, se assim o Senhor não voltar, nos conceda uma noite tranquila, alegre e feliz, de sono, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.